Olá, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz. Nós estamos gravando uma série de vídeos e esses vídeos são todos eles voltados para o autoconhecimento, como uma contribuição natural que nós podemos dar para que as pessoas saibam que elas mesmas são criadoras da sua realidade e são capazes de alterar as realidades criadas, caso elas não gostem. São capazes de consolidar uma realidade, caso elas agradem, e são capazes de desmanchar uma realidade, seja qual for, caso elas não sejam convenientes. Então, dentro do autoconhecimento existem muitas informações, todas elas são de altíssima importância. Hoje nós vamos falar, nesse vídeo, sobre a animalidade. Por que é que você, sendo uma inteligência, sendo um ser humano, ainda é definido pela biologia como um animal? Ainda que tenha a classificação de animal racional, ser classificado como animal ainda tem um peso muito grande na nossa natureza humana. A animalidade é uma característica dada por certos tipos de comportamento, por certos tipos de atitude ou por certas ações. Elas são basicamente as que eu vou mencionar agora. A primeira das ações que caracteriza a animalidade é a intempestividade, ou seja, a ação sem diretriz, a ação imprevisível, a ação que não obedece a nenhuma lógica, que não obedece a nenhuma ordenação. Alguma coisa que acontece de modo espontâneo, de modo instantâneo, e não permite qualquer tipo de previsibilidade. Essa é uma característica muito importante, muito útil para o animal não racional, porque a função dele na experiência humana é desenvolver inteligências. E dentro desse processo de desenvolver inteligências e estratégias inteligentes, seu objetivo maior é permanecer vivo. É continuar vivo na experiência da vida. Então, o segundo elemento que caracteriza a animalidade é a impulsividade. Ser impulsivo significa ser reativo, reagir instantaneamente, imediatamente, sem muito pensar, apenas pelo impulso da energia elétrica que entrou nos seus sentidos, que foi captado pelos seus sentidos. Então, existem pessoas de altíssima sensibilidade às influências externas. E essas pessoas de altíssima capacidade de influência externas, as influências externas, normalmente são impulsivas. Elas têm reações ao invés de raciocinar e terem ações por consequência do raciocínio, que daria a elas a capacidade, o direito de escolher, de arbitrar qual seria a melhor solução, qual seria a melhor ação, qual seria o melhor comportamento ou atitude naquele momento. O terceiro movimento da animalidade, que caracteriza o ser humano ainda como animal, é a agressividade. A agressividade pode ser uma agressividade verbal, pode ser apenas por entonação de voz. A agressividade pode ser por ofensa, por xingamento, por colocar defeitos nas pessoas. E a agressividade tem muitas características, muitos aspectos. Ela pode ser por ameaças e uma série de coisas assim. A agressividade, assim como a intempestividade e a impulsividade, são elementos de vital importância na sobrevivência do animal irracional. Nós estamos num processo de evolução e, naturalmente, nós contemos tudo aquilo que nos antecede, tudo aquilo que tem antes de nós. Então, nós estamos contidos dos instintos da animalidade. A ação instintiva, a ação reativa, é típica do animal irracional. Então, como nós conservamos essas ações, então fazemos parte da animalidade. Mas, além desses aspectos citados anteriormente, da intempestividade, da impulsividade, da agressividade, nós ainda temos a ação violenta,
A ação violenta, que é, naturalmente, partir para agressão física ou partir para ameaças concretas, com atitudes que representem movimentação, que representem ação, que representem modificação da estrutura do outro, a afetação do outro. E, como última instância dessas vivências da animalidade, existe um acúmulo de energia tão grande que é caracterizado pelo ódio, pela raiva, pela ira, tudo junto, tudo isso junto, e pelo altíssimo nível de medo, da energia do medo, medo de perder a vida, medo de perder bens materiais, medo da solidão, medo de perder a companheira ou o companheiro, e o medo de enfrentar. Isso é natural, o medo de enfrentar em todos os animais, apesar de eles terem os instrumentos para a reatividade, para a reação, para a violência, para a agressividade, para a impulsividade e a intempestividade. Mesmo assim, o medo é o elemento mais forte do animal. E pelo fato de ele ter medo, é que ele tem essa capacidade de reação instantânea. Dentro desse processo da animalidade racional, é muito natural que ele tenha agentes motivadores conectados aqui nos seus sentidos carnais. Então, os agentes motivadores são as distribuições hormonais no seu corpo que ocorrem em dosagens elevadíssimas, dosagens animalescas, naturalmente apropriadas para animais não racionais, para animais de porte bruto. Então, a natureza do animal exige que assim o seja. E os elementos da bioquímica que são ativados, os hormônios, são principalmente a adrenalina, que é responsável pela explosão do animal. Explosão no sentido de ação com rapidez, com violência, ação impactante, imediata, instantânea. E além dessa capacidade de ação que a adrenalina proporciona, quanto maior a dose, maior a explosão. E quanto maior a dosagem de adrenalina distribuída no corpo, que é proporcional ao medo, maior é a explosão. E como último elemento, o elemento do enfrentamento mesmo de verdade, o elemento do combate ou o elemento da fuga, o animal não racional também ativa em seu corpo a distribuição de cortisol. O cortisol provoca a raiva, provoca a ira, provoca um descontrole, provoca uma explosão de ódio, que é a energia capaz de dotar um animal da agressividade selvagem, da agressividade violentíssima, daquela que tem em si mesma a capacidade de matar como um elemento possível, como um elemento, o elemento final da capacidade, a capacidade de matar. Mas isso nós estamos falando do animal irracional. Para o animal irracional isso é muito útil, isso é uma virtude. Isso preserva a sua vida, isso conserva a sua vida e dá a ele uma sobrevivência maior do que a dos outros animais. Agora, quanto ao ser humano, que é racional, ele tem a inteligência que foi construída na animalidade racional, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco, em outro vídeo. Ele tem inteligência e nessa inteligência estão armazenadas as estratégias de ação que são mais interessantes, são mais convenientes, são mais adequadas para uma resolução de qualquer conflito, ou enfrentamento, ou dificuldade, ou adversidade, sem o emprego da violência, sem que haja perda de controle, sem que haja distribuição hormonal exagerada, aquela que é boa para o animal irracional, mas inadequada para o animal homem, em função do seu organismo, ser um organismo mais sutilizado, um organismo mais desenvolvido e menos propenso, menos capaz de suportar descargas tão elevadas quanto do animal irracional. Então, a competência do homem diante da vida é pacificar-se,
dar a si mesmo uma capacidade de resiliência ou resistência às adversidades e permanecer em estado inalterado, dá a ele a condição de perceber qual é a melhor possibilidade de ação, qual é o melhor comportamento, qual é a melhor atitude para ele resolver seus conflitos, resolver as situações de momento que ele precisa enfrentar, as adversidades e até mesmo adversários. Porque, mesmo como ser humano, a gente tem pessoas que são consideradas nossas adversárias em função dos seus próprios conteúdos mentais serem diferentes dos nossos e, portanto, por terem um magnetismo diferente dos nossos, que gera um sentimento de oposição, de repelência, de repulsão. Isso é natural. O que nós precisamos entender é que nós temos que estar no controle dessas energias e isso só acontece se eu usar o instrumento do raciocínio como um elemento de resolução e não mais as atitudes intempestivas, as atitudes impulsivas, a agressividade e a violência. O processo de pacificação começa com o não julgamento, começa com a ausência de crítica, começa com a ausência de condenação e com o entendimento de que tudo o que está na vida é pertinente à pessoa que tem a informação, é adequado àquele momento da experiência dela e não pode ser dispensado por outra pessoa, nem condenado, nem julgado, nem retirado, nem censurado, nem coisa alguma. Porque em função da sua experiência com aquelas informações é que ela vai criar o seu ambiente interno, vai criar a sua pacificação interna, a sua capacidade de resolução posterior. Então, esse era o que nós tínhamos para falar a respeito da animalidade. Por que nós somos considerados animais? Se nós começarmos a dispensar por nós mesmos, por querer essa intempestividade, começar a pensar mais, a raciocinar mais, diminuir a impulsividade, sermos mais resilientes quanto às circunstâncias externas e deixarmos a agressividade de fora das nossas atitudes e a violência e também a capacidade de matar, certamente nós seremos verdadeiramente enquadrados naquilo que a gente pode chamar de verdadeira humanidade ou humanidade plena. E essa é uma transição natural pela qual nós teremos que passar para alcançarmos o próximo nível da experiência humana, e o próximo nível da experiência humana não é mais animal, é uma experiência espiritual. Para que isso aconteça, para essa transição ocorrer, é necessário livrar-se da animalidade e apropriar-se da espiritualidade. Conquanto hoje isso possa parecer uma utopia e que as pessoas estão voltadas para outras ideias, alegando que espiritualidade é ignorância, a espiritualidade é o próximo estágio da vida, você é um espírito. E para se apropriar dessa sua espiritualidade, para ter direito à vivência de experiências como ser espiritual, é preciso que você saiba o que é espírito, que você compreenda como funcionam os espíritos, quais são as identidades dos espíritos, porque são eles, dentro de você, sua natureza é espiritual, então você é um espírito, são eles dentro de você que vão ditar os seus comportamentos. Com que espírito você vai para o seu dia a dia, para as interações e relacionamentos com a vida. Isso vai fazer muita diferença, inclusive quanto ao seu estado interior, seu estado íntimo, seu estado de espírito, seu estado psicológico, a sua estrutura psicológica, e também com relação ao seu modo de ver a vida, de ver as pessoas e de ver a si mesmo. Nessa fase da espiritualização verdadeira, você se prepara também para assumir a consciência da sua divindade. E as informações, naturalmente, irão chegando de modo adequado, de modo conveniente, no momento certo,
para que possam encaixar dentro das suas estruturas anteriores, já existentes, estruturas espirituais, e que você possa, então, entender, fazer sentido para você as informações pertinentes à sua divindade. Com a chegada da divindade, naturalmente chega também o reino dos céus interior, tão propagado, tão propalado, tão falado, com relação aos discursos do Cristo. O Cristo falou muito nisso, no reino dos céus interior, a chegada do reino dos céus interior com poder. Então, para compreender isso tudo, é necessário que você esteja preparado para desvencilhar-se da sua animalidade, apropriar-se da sua plena humanidade e absorver os conhecimentos relativamente à sua divindade. Aí sim, você fará uma transição da terra para o céu. Você transformará a sua consciência de corpo em consciência de espírito e em seguida em consciência divina. No nosso próximo vídeo, nós abordaremos assuntos relacionados a esse tema ainda. Obrigado por estar conosco na nossa companhia e até o próximo